Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para assistir à nossa aula de número 3, O Mundo do Trabalho, que você poderá encontrar no seu livro didático na página 25, O Trabalho e a Transformação do Espaço. Professor Rubens, o que é trabalho? Trabalho, pessoal, se eu pudesse conceituar, seria o modo pelo qual o homem e a sociedade como um todo transformam o espaço em seu favor. Tudo que você observar é fruto do trabalho. Então vamos dar uma analisada aqui em Picos. Ao andar por Picos, você vai perceber uma imensidão de casas, prédios, praças, ruas, avenidas, pontes. Tudo isso é fruto do trabalho. Picos não era assim. Aqui era simplesmente mata. E o homem, ao chegar, começa a se apropriar do espaço e, com o fruto do seu trabalho, começa a ir transformando a cidade, criando obras, transformando, reformando. Tudo isso é trabalho. O trabalho que garante a nossa sobrevivência, as transformações e o salário da gente. Lembrando também, pessoal, que boa parte do que o trabalho produz é fruto da necessidade humana ao longo do tempo. Então, se você olhar ao seu redor, todos os objetos que o homem desenvolveu com o trabalho, primeiro ele pensou aquele objeto para satisfazer uma necessidade. Como, por exemplo, vamos analisar alguns móveis, alguns objetos de casa. A cama. A cama foi criada para que a gente possa repousar, para que a gente possa descansar e repor as nossas energias depois de um dia exaustivo de trabalho. Ninguém repousa, convenhamos, em pé. Então criou-se a cama na horizontal para que a gente possa dormir uma noite de sono, nos revigorar, nos descansar e voltar ao trabalho no dia seguinte. A geladeira. A geladeira surgiu da necessidade do homem guardar seus alimentos por um prazo maior de validade, para que ele não se estrague com facilidade. Por exemplo, carnes, frutas, laticínios, ovos, na geladeira eles duram bastante tempo. Então a geladeira surgiu dessa necessidade de se guardar os alimentos por mais tempo para ir consumindo aos poucos. É por isso que a gente vai ao supermercado uma vez por mês, fazemos uma feira e vamos guardando. Do mesmo modo, o aparelho de TV. O aparelho de TV surgiu da necessidade do entretenimento, da diversão, do lazer nas horas de descanso. Assistir um telejornal, uma novela, um programa esportivo, uma série, um filme. Tudo isso faz parte do lazer, da nossa diversão. O aparelho de TV foi criado com essa intenção. O computador, o aparelho celular, com a intenção de nos interligar mundialmente. Hoje, nós temos contato com o mundo todo através das redes sociais, da internet, fruto da necessidade que o homem tem de manter contato com as outras sociedades. Nós não nascemos para viver de modo isolado. Então, nossas relações acontecem hoje muito através das redes mundiais de computadores, fruto da criação e do trabalho humano. E aí eu gostaria de terminar essa questão do trabalho e da necessidade com algo que está acontecendo na atualidade. A questão do desenvolvimento da vacina da Covid-19. É um trabalho exaustivo. Há um ano, laboratórios, cientistas, estudiosos do mundo todo estão reunidos desenvolvendo essas vacinas e hoje as vacinas começam a chegar. Aqui em Picos, várias pessoas da saúde já foram vacinadas, idosos. Em breve, se Deus quiser, seremos nós. Fruto do trabalho, que passa pela necessidade. Nós precisamos desenvolver uma vacina que possa imunizar para que a gente possa voltar a desenvolver nossas práticas cotidianas. Da necessidade dessa vacina imunizante, os estudos a fio nos laboratórios, as pesquisas, os desenvolvimentos, tudo isso é trabalho, pessoal, porque o trabalho, ele não é apenas o trabalho braçal, o trabalho manual, ele também é o trabalho mental. O estudo, a pesquisa, os cálculos, as análises, eu, professor, por exemplo, o meu trabalho ele é muito mais mental do que físico. No físico é óbvio, eu vou ficar em pé muito tempo para fazer a aula, eu vou passar nota para as fichas, registrar essas notas, mas o trabalho intelectual, o trabalho mental, ele é muito mais exaustivo para a minha profissão, por exemplo. O médico também. Muitas profissões têm o trabalho mental como prioridade e não o trabalho braçal. Ambos são importantes, cada um tem a sua significância. E nessa questão do mundo do trabalho, é bom a gente lembrar também que nós não podemos comparar o trabalho de hoje com o trabalho do passado. E as transformações que o homem provoca hoje são muito maiores do que no passado. Nós podemos perceber, por exemplo, que historicamente nós já tivemos 3 períodos. Pré-história, onde o homem quase não alterava a natureza, porque ele extraía da natureza
só o necessário para o seu consumo. Então o trabalho dele era mínimo. Ele tinha apenas que todo dia ao acordar sair para coletar frutos, coletar raízes para se alimentar, caçar, pescar. Então era basicamente um trabalho bem tranquilo. Ele não tinha necessidade de acumular, de ganhar dinheiro, não. Ele ia lá, retirava o seu produto diário de consumo e resolvia. No dia seguinte ele ia novamente atrás de mais alimentos para sobreviver. Então perceba que o trabalho na pré-história era tranquilo. Quando nós evoluímos para a Idade Antiga, aí o trabalho começa a ganhar uma dinâmica mais escrava. O trabalho começou a ser no campo, braçal, plantando, colhendo, cuidando, escravizando as sociedades mais fortes, militarmente escravizando as sociedades mais frágeis e colocando como escravos no trabalho. Então o trabalho ganha uma dinâmica mais de escravidão, sendo forçada, coagida. Quando fomos para a Idade Média, o trabalho continuou agrícola no regime de servidão, onde o servo era quase um escravo. Trabalhava de sol a sol, explorado pelo seu senhor, e com a Idade Moderna o trabalho ganhou uma outra dinâmica. Com a Idade Moderna começam as grandes navegações, a integração entre os continentes, então aquela necessidade dos continentes produzirem muito, dos países produzirem muito para venderem, comprarem entre si. O comércio dinamizou com a expansão marítimo comercial e o trabalho dinamizou junto. É aí que vem, na Idade Moderna, na transição para a Idade Contemporânea, que é esse momento que nós vivenciamos hoje, o advento da indústria. A indústria trouxe para o trabalho o máximo da especialização, a produção em série. Então hoje, o funcionário ele passa 8 horas dentro de uma fábrica, de uma empresa, de uma loja. Você pode observar no centro de Picos, as lojas abrem 7, 8 da manhã e fecham 5 da tarde. O vendedor fica ali 8 horas, ele só tem um intervalo do almoço. Isso é o trabalho. As fábricas também. Tudo hoje é mais exaustivo. Então você passa praticamente o dia inteiro no trabalho e chega apenas à noite em casa, geralmente cansado, para dormir e se recuperar para o dia seguinte. Sendo que, vendo essa necessidade de se recompor, criamos as férias. Criamos os finais de semana, os feriados, que servem como uma válvula de escape. Se a gente só trabalhasse de domingo a domingo, os 12 meses do ano, nossa vida não teria muita graça, porque a gente passa o dia inteiro envolvido no trabalho e à noite cansado vai dormir. É por isso que todo funcionário tem um mês de férias, para ele descansar, trabalha 11 meses e folga um mês. Nós temos o sábado à tarde, temos o domingo de descanso. Nós temos alguns feriados que servem como válvula de escape para a gente ter um pouco de lazer e descanso, porque também precisamos. O ser humano não vive única e exclusivamente para o trabalho. Ele é muito importante porque ele garante a nossa sobrevivência, ele garante o nosso salário, ele garante os produtos que a gente vai consumir, ele garante que as sociedades vão continuar a produzir e a evoluir, mas ele também deve ser intercalado com horas de lazer, como vocês. Vocês já imaginaram se vocês que são trabalhadores da educação, vocês são profissionais para estudar, do ensino. Imagine se vocês trabalhassem a semana toda, estudassem de segunda a segunda. Então existe a folga do sábado, do domingo, para você se recompor. Tudo bem? Então encerramos aqui, um forte abraço e na próxima aula a gente continua a aula de hoje. Até lá!